Meus irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos neste domingo para juntos estarmos adorando ao Senhor juntamente com você, com sua família. Nós estamos pelo YouTube, pelo Facebook, fazendo uma live aqui com os irmãos, e eu quero agradecer de antemão a participação de todos os irmãos que postaram seus comentários no culto e mandaram a sua sugestão no domingo passado. Nós vamos iniciar mais uma vez, e eu gostaria da sua participação. Eu gostaria que você não se distraísse. Embora a gente esteja no ambiente de culto, eu aqui na igreja e você aí na sua casa, e por mais que você esteja à vontade, eu gostaria que você separasse esse tempo para adorar o Senhor. Se possível, colocasse seu celular no silencioso e deixasse apenas esse momento para a gente junto cultuarmos ao Senhor. Separar esses 30 minutos, 40 minutos, para que a gente possa fazer uma adoração ao Senhor em unidade. Que Deus abençoe você. Vamos orar. Bendito Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos iniciando mais um culto na Tua presença, pedindo a Ti que o Senhor direcione todas as coisas, que o Teu nome seja glorificado, conduza todas as coisas para a glória do Seu próprio nome. Em o nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Graças a Deus. Irmã Consolação vai estar louvando o Senhor. Irmão Abdecai está recém-chegado à nossa igreja, um homem de Deus, e eu quero convidar você para juntos estarmos adorando ao Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Vamos juntos adorar o nosso Deus. Minha alma a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Verás em breve as dores vindas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá.
de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar.
Graças a Deus. Deus abençoe a irmã Abdecai. Deus abençoe a irmã Consola. Deus abençoe você que está aí na sua casa, adorando ao Senhor juntamente conosco. Eu gostaria de convidar você para ler a palavra de Deus, que está no Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 14, e o verso 24 a seguir. 22. Diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu a um monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Soberano Deus, mais uma vez estamos aqui orando a Ti e pedindo que o Senhor esvazie o meu coração e a minha mente de toda vaidade e de tudo aquilo que não provém de Ti, para glorificar o Teu nome e alimentar o Teu povo. Usa da Tua bondade mais uma vez e alimenta o Teu rebanho para a glória do Teu nome, e que eu diminua mais uma vez, eu Te peço, e o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Meus irmãos, nesta noite, a palavra de Deus colocada no meu coração para transmitir a vocês é sobre essa palavra, por último, que lemos, que é o medo. Os discípulos gritando de medo. E diante dessa situação que nós estamos vivendo, muitos dos servos de Deus têm sido açoitados por esse temor, e um grande medo tem assolado alguns irmãos, não apenas daqui da cidade de Formoso, mas muitos outros, em tantos lugares, e mesmo os não evangélicos também têm sido acometidos desse pavor, desse medo, dessa angústia que nos sobreveio de maneira inesperada. Eu gostaria que você caminhasse comigo nesse aspecto. Ao longo da Bíblia Sagrada, essa palavra, ela aparece, ela surge na primeira vez quando Deus vai procurar Adão no Jardim do Éden. E quando ele está procurando ele, por causa do pecado, ele se esconde. E a resposta de Adão para Deus é: Senhor, eu ouvi a sua voz e temi, e por isso me escondi. O medo é uma consequência do pecado. É uma situação que advém por conta do pecado. É claro que há uma grande diferença entre temor e medo, e as pessoas às vezes confundem. E o medo, ele é irracional, ele é um pavor, e ele transcende a condição da racionalidade, e as pessoas mudam seus comportamentos diante de uma situação adversa. O temor não, ele causa um respeito, ele é misturado com prudência, enquanto que o temor, ele é uma coisa boa, o medo é completamente ruim para os servos de Deus. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, me dirigindo a você que está aí na sua casa. Eu quero falar diretamente contigo sobre isso. E por mais que de repente você pense assim: pastor, eu não tenho medo de nada, eu estou apenas com cautela, com prudência. Mas diante dos desafios que sempre surgem, você tem pensado de repente em às vezes não vir mais para a igreja, em não trabalhar, você tem pensado de repente em não fazer as coisas que antigamente fazia, porque tem pensado que esta situação tem tomado conta da sociedade, vai chegar na sua tenda. E eu quero dizer para você que Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite. A palavra medo, além desse momento de
quando a gente falou a respeito de Adão, que ele teve por conta do pecado. Ela vai mais na frente um pouco, quando Abraão estava passando fome, e a fome era grande naquela terra, e a Bíblia diz que ele desceu ao Egito. E por que ele desceu ao Egito? Ele desceu por causa da grande fome. Deus tinha chamado Abraão para um propósito, chamou ele para poder peregrinar na terra que ele ia mostrar. Mas diante de uma grande adversidade que surgiu, foi a fome, foi inesperado, ele resolveu descer ao Egito. Sempre dessa maneira, parecia óbvio que era necessário ele descer ao Egito, porque lá no Egito havia comida, e ele foi para lá porque ele foi pensando em poupar a sua própria vida. Mas na verdade, todo aquele homem que é chamado por Deus, todos aqueles que têm um propósito de Deus, eles não são guiados pelas circunstâncias, eles são guiados pelo Senhor, pelos propósitos para o qual ele foi estabelecido. Se Deus chamou ele para peregrinar naquela terra, era para ele peregrinar na terra. Eu não estou dizendo que o Egito, todas as vezes quando se vai para o Egito, é uma situação de pecado ou de medo. Não, muitas vezes Deus nos conduz ao Egito. Mas nesse fato, ele foi por livre e espontânea vontade, pensando apenas na sua condição e na preocupação que tinha consigo mesmo em preservar a sua vida e a vida da sua esposa. E ele desce para o Egito para preservar o seu patrimônio, o seu rebanho, e ali ele muda o propósito de Deus para a sua vida. O primeiro problema, irmãos, da gente não controlar o medo, não controlar às vezes o temor, você chame como você quiser, mesmo pensando em poupar a sua vida. Nós não somos, os servos de Deus não são guiados pelos nossos temores, pelas circunstâncias, pelas adversidades, pela pandemia, por qualquer coisa, pela coronavírus. Nós somos guiados pela palavra de Deus e pelo Senhor Jesus. E eu gostaria que você entendesse isso e compreendesse essa palavra, entendendo que há um propósito maior para a sua vida e para a sua família nesta noite. Deus tem falado ao meu coração que muitas pessoas têm desviado do seu foco, desviado do propósito do Senhor, por causa do medo, por causa da angústia, da preocupação. E quando a gente vê esta situação, essa pandemia, ela apenas revela o que já existe. Se você observar, diante de muitas situações, crentes têm fugido para o Egito, fugido para uma situação e mudado o propósito de Deus na sua vida por causa da adversidade, por causa da dificuldade. Eu quero que você entenda, Deus chamou você, Deus chamou a sua família para um propósito maior, e você tem que crer nesse Deus que te chamou. Ele não te chamou para poder morrer no deserto, Ele te chamou para peregrinar no deserto, mas ali Ele vai trazer abundância de vida para você, em nome do Senhor Jesus. Na Bíblia também há um relato de um homem chamado Saul, um rei, desejado pelo povo de Israel, mas estabelecido por Deus. Mas diante de um grande desafio, Golias se levantou, um grande adversário do seu inimigo se levanta, e ele, com medo daquele homem, um homem de quase 3 metros de altura, uma máquina de guerra, como muitos pregadores dizem por aí, um homem preparado, e ele, olhando para si, ele temeu e ele não enfrentou aquele homem. Este é um grande problema também de quando nós estamos com medo. As pessoas medrosas, elas tendem a fugir das suas responsabilidades. Quando a gente começou essa mensagem, a gente falou que o medo, ele trabalha na racionalidade das pessoas. E quando a gente perde a racionalidade, a gente não consegue calcular, avaliar bem a situação, a circunstância. Então, Saul, ele não avaliou bem, e por causa do medo, ele permitiu que um adolescente fosse guerrear em seu lugar. Ele colocou todo o povo de Israel na mão de um adolescente. Preste atenção, vê se isso é razoável. Mesmo que fosse para morrer, por que ele então não enfrentou? Era natural que ele tivesse feito isso de alguma maneira, mas colocar um adolescente parece uma insanidade. Eu sei que Deus estava nesse projeto, mas isso não isenta Saul da sua irresponsabilidade. O medo tomou de conta dele e ele foi irresponsável. Meu irmão, eu gostaria que você compreendesse que diante dessa situação você não fuja das suas responsabilidades.
Não negue aquilo para o qual Deus nos chamou. Nós somos diferentes. Eu sei que de repente esse vento vai passar nessa próxima semana, outra vez daqui 2 semanas, daqui 1 mês. Eu não sei quanto tempo vai demorar, mas isso não faz a menor diferença. Nós não fomos chamados por causa dessa situação e vamos nos alinhar, colocar no parâmetro do mundo. A gente não vai ficar de igualdade com o mundo, não. A gente tem um procedimento diferente. Enquanto as pessoas estão preocupadas em apenas resguardar a sua vida e não pagando, e não contribuindo, não ajudando, não, você não, irmão, pode continuar pagando as suas contas, pode continuar sendo fiel, pode continuar assumindo a sua responsabilidade. O alimento da sua casa não vai faltar, não vai. O azeite da botija vai se multiplicar aí, pode ter certeza, se você continuar firme e fiel. Não fuja das suas responsabilidades. Se alguém determinar para você que você tem que ir para o serviço, e senão você vai ser mandado embora, irmão, pode ir tranquilo, nenhum mal vai te suceder, pode ficar tranquilo. É Deus no controle da sua causa. Não tema em o nome do Senhor Jesus Cristo. Não fuja às suas responsabilidades. Muitas pessoas têm vivido fugindo das suas responsabilidades com medo de ser oprimido, com medo de ser envergonhado, com medo de ser humilhado. Esse medo não vem do Senhor, é uma condição de pecado que habita em nós, mas a Bíblia diz que o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Além do mais, no texto que nós lemos, talvez seja a grande verdade a respeito do medo que eu quero transmitir nessa noite. O medo nos faz mudar de propósito, o medo nos faz fugir das nossas responsabilidades, mas o medo aqui nesse texto, aqui da palavra de Deus, traz um perigo ainda maior. Diante dessa situação, Jesus coloca os discípulos para dentro do barco, para experimentar a fé deles. E quando eles começam a andar sobre as ondas e o barco começa a distanciar, um grande vento começa a açoitar aquele barco, mesmo Deus determinando. Eles estavam no centro da vontade de Deus. Jesus deliberadamente, na minha versão diz ordenou, tem uma versão que diz impeliu, quer dizer, Jesus força os discípulos a entrar dentro do projeto dele. E eles estão não por vontade própria dentro daquele barco, mas por determinação do próprio Jesus. É a situação que nós estamos vivendo. E dentro desta situação, um grande vento, uma grande tempestade se levanta. E os discípulos estão ali angustiados dentro daquela situação. Na 4ª vigília da noite, eles lutando e pelejando, Jesus vem andando, caminhando sobre o mar. E quando ele vem caminhando, as pessoas dizem, é um fantasma. Os discípulos olharam para Jesus e viram um fantasma. O grande problema do medo, porque a Bíblia diz aqui, eles gritaram com medo. Ou seja, o medo invadiu e tomou conta deles. E em vez deles enxergarem Jesus, eles enxergaram um fantasma. Observe que coisa absurda. As pessoas... estava vindo socorro, Jesus estava vindo para entrar dentro do barco. Que coisa boa é quando Jesus entra no barco. Mas Jesus vindo para socorrê-los, eles ficam atemorizados e ficam pensando, é um fantasma. Em vez de atribuir isso a uma provisão de Deus, eles colocam como uma manifestação maligna, uma manifestação do inimigo, porque o medo tira a racionalidade e eles não conseguem perceber a bênção que estava chegando para eles. Meu irmão, parece tão óbvio quando a gente vê depois que o tempo passa, mas naquela situação aqueles homens dominados pelo medo não conseguiram identificar Jesus. E eu quero perguntar para você, você tem identificado Jesus nessa situação? Você tem identificado Jesus agora nesse coronavírus, nessa pandemia? Você tem identificado Jesus quando a crise vem? Você tem identificado Jesus quando de repente você recebe um diagnóstico negativo e uma sentença de morte?
Você consegue identificar Jesus quando a sua empresa quebra, quando o seu marido pede para sair de casa, quando o seu filho se distancia dos caminhos do Senhor, quando o seu filho de repente faz alguma besteira? Você consegue identificar Jesus ou você fica atemorizado e dominado pelo medo? Como é que você tem se comportado diante disso? Eu venho nessa noite como profeta de Deus dizer para você que toda essa diversidade para aqueles que estão no centro da vontade de Deus, é Jesus chegando em nosso socorro. Essa pandemia, ela é resposta de oração. Esse coronavírus, por mais que tenha sido criado ou não por homens, eu tenho certeza de que ele está no centro da vontade de Deus. Nada foge ao controle do Senhor Jesus. Não deixe esse medo te atemorizar, não deixe esse medo dominar você, e dominando você, tire a racionalidade e percepção de que é Jesus que está vindo em socorro da sua igreja. Jesus está vindo em socorro da sua igreja. Mas a gente tem angustiado e preocupado, e eu vou morrer, meu Deus. Nós pregamos um evangelho. Que tipo de evangelho nós estamos pregando? Um evangelho que vai nos levar para o céu? Ou um evangelho que vai apenas se satisfazer com as coisas aqui da terra? A Bíblia diz que se nós tivermos a nossa esperança nas coisas terrenas, somos os mais miseráveis dos homens. Não permita que o medo domine você e você não consiga identificar Jesus. Não permita qualquer notícia que chegue diante de você, por mais cruel que ela seja. E eu não estou dizendo que você não possa sentir medo, porque o medo, ele vem de maneira súbita. O que não pode é ele controlar a sua vida. O medo não pode dominar você. O medo não pode dominar você. Mas na frente, no versículo 26, diz assim: e os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E diante dessa situação, Jesus está falando: tende bom ânimo, não temais. E eu estou falando a mesma palavra de Jesus para você nessa situação, mas o fato é que a tempestade não se acalmou. A tempestade não se acalmou. Mas nesse momento de grande adversidade, um homem chamado Pedro, disse que: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir com Jesus. Talvez essa situação seja para despertar e fazer com que algumas pessoas se destaquem dos demais. E diante do grande adversidade, alguém se proponha, se levante e fala assim: eu também quero ter uma experiência sobrenatural com o Senhor. É hora da igreja assumir a sua vanguarda e começar a caminhar sobre as águas. É hora da igreja avançar. E eu não estou dizendo isso para que você possa sair aí desrespeitando as leis. Não, de maneira alguma. Eu estou dizendo para que você tome o protagonismo que a igreja tem que ter nessa sociedade e no mundo nesses últimos dias. E agora é tempo da igreja ter experiência com o Senhor Jesus. Há desafios que a igreja vai ser colocada à prova a partir de agora. Eu quero convidar você a caminhar sobre as águas. Eu quero dizer que há uma pessoa aqui que vai ter essa experiência com Deus e vai caminhar sobre as águas, que vai buscar ir ao encontro do Senhor Jesus. Eu quero ter um encontro com Ele de maneira sobrenatural, se não nas nuvens, aqui agora, enfrentando essa situação. Mas eu quero dizer que nós não vamos ficar acovardados, nós vamos continuar avançando e vamos ter um encontro especial com o Senhor Jesus. Mas Pedro afundou, mas quando ele afundou, Jesus estendeu a mão e colocou ele de volta sobre as águas, e os dois voltaram para o barco. E quando eles entraram no barco, o que aconteceu? Houve grande bonança e naquela tempestade se passou. Eu quero convidar você
a nesse momento compreender o que o Senhor Jesus está falando. Vamos ao encontro do Senhor Jesus. Não é medo, não. Não fique com medo, não. Não se angustie o seu coração, não. Vá ao encontro do Senhor Jesus. É tempo de você ter um encontro especial com o Senhor Jesus. Você, minha irmã, você, meu irmão aí, que está todo atemorizado, angustiado, preocupado, não sai, não faz, meu Deus, como é que vai ser? Quando os cultos voltar, será que eu vou voltar para a igreja? Será que eu vou ter condição de ir para a igreja? Irmão, não tema. Não tema, quem está chamando você para ter uma experiência sobrenatural com Ele é o próprio Senhor Jesus Cristo. Enfrente todos os desafios, porque o Senhor estende a mão para você nessa noite, em o nome de Jesus. Eu quero, antes de ouvir um louvor pela irmã Consola mais uma vez, eu quero orar por você que está aí do outro lado, e você de repente que não é evangélico, e está angustiado, e esse medo tem tomado de conta do seu coração. Eu quero orar por você. E se você quer entregar a sua vida para Jesus, quer estender a mão pedindo socorro para Ele, e de maneira, por mais que você esteja sozinho no seu quarto, o Senhor vai ser testemunha nesse momento. Eu quero que você levante a sua mão e coloque ela sobre o seu peito. E se você crê e quer uma mudança de vida, quer aceitar a Jesus como Senhor e Salvador do seu coração, coloque a mão sobre o seu coração. Vou estar orando por você. E você que é dominado pelo medo, você que é crente, é salvo e remido pelo sangue do Cordeiro, mas está angustiado, coloque as duas mãos sobre o seu coração e eu vou orar por você. Da mesma maneira, e o mesmo Espírito que vai salvar um, vai curar o outro nesta noite, em o nome de Jesus. Bendito Deus, maravilhoso Pai, eu quero orar, ó Deus, por essas vidas que estão do outro lado das redes sociais. Pai, pessoas que estão em todas as partes, precisam conhecer e ter a paz que o Senhor nos entregou. De repente, Senhor, nós estamos orando e pedindo que o Senhor mande essa pandemia embora, mas o Senhor quer que ela fique. E o que tem isso? Eu quero pedir paz para os teus servos. Nós precisamos mais do que qualquer outra coisa, precisamos que os teus servos tenham paz. E aonde tiver um crente angustiado e preocupado, nesta noite eu ministro a paz que está sobre o meu coração, sobre a vida deles. Que a mesma paz que tem reinado na minha vida, e eu dou testemunho disso, eu quero te pedir, alcance essas vidas do outro lado. E sobre esses, ó Deus, que estão fazendo uma decisão agora, querendo o Senhor, aceitando o Senhor como o único e suficiente Salvador de suas vidas, eu quero te pedir, meu Jesus, salve eles, perdoe os seus pecados e mude a sua história agora, em o nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nós vamos ouvir mais uma canção com a irmã Consola, com o irmão Abdecai, e logo depois temos alguns avisos para dar para você e para a sua família, bem rapidinho. Que Deus abençoe você. vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, o meu barquinho está, Jesus
se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. O vento balançou o barco em alto mar, o vento me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Graças a Deus, ele vai guardar não apenas a mim, mas a você e a sua família, em nome de Jesus. Meus irmãos, Deus abençoe você que tem a participação pela live, que mandou a sua curtida, que mandou o seu comentário. Mas eu quero me dirigir agora especialmente aos irmãos do campo de Formoso do Araguaia e dizer que a nossa Santa Ceia, ela estava marcada para terça-feira, desta terça a 8, ou provavelmente no dia 7 de abril. E ela continua valendo para 7 de abril, porque eu estou crendo que até lá as coisas devam estar normalizadas aqui na cidade de Formoso. E se isso não ocorrer, se ela não puder ocorrer, né, se ainda estiver restringido os cultos, então a gente vai respeitar e a gente vai marcar uma outra data posteriormente. Então eu gostaria de que os irmãos estivessem tendo essa compreensão. Pastor, e se voltar antes? E aí a gente vai se organizar para a gente fazer uma grande celebração nessa Santa Ceia. Eu espero que as coisas normalizem nesse final de semana, até esse final de semana, se assim Deus permitir. E no dia 7, na terça-feira, a gente vem aqui reunir aqui na igreja e de repente a gente até vê uma questão dos irmãos da zona rural, os irmãos de todas as partes aí da cidade, estejamos todos reunidos. E aí, irmão, não tem coronavírus que vai chegar a esse lugar, porque quem está banhando esta casa aqui é o sangue do Senhor Jesus Cristo, que não nos purifica apenas de todo pecado, mas também que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu quero ainda dizer, eu quero fazer uma convocação aqui, transmitindo a palavra do nosso bispo, o bispo Abner, onde ele faz uma convocação à nação brasileira para o povo da oração que há na Assembleia de Deus. Eu me dirijo a você, meu irmão, minha irmã, para entrar nessa semana em guerra. E eu quero mostrar, nós vamos mostrar para o mundo que quem vence, por mais que nós temos um presidente guiado por Deus, mas quem determina as direções da terra é o povo de Deus. E nós vamos mandar aqui oração e clamor ao nosso Deus, para que essa situação ela se desfaça de uma vez por todas, e que não haja nenhum problema, nenhum mal mais no nosso país, e as coisas normalizem. Que esse coronavírus não chegue mais à nossa nação, e que pessoas sejam restauradas e curadas.
Contudo, nós também nos submetemos à vontade soberana de Deus. Se a vontade de Deus for que esta situação nos puna, nos destrua, nós nos submetemos a isso. Mas eu quero que haja uma coisa em cada coração de cada crente: paz vinda da parte de Deus aos nossos corações. Então eu me dirijo a você, minha irmã, que é do círculo de oração. Eu me dirijo a você, irmão, que ora de madrugada. Eu me dirijo a você, irmãos, que às vezes, como disse o pastor Abner, às vezes se tranca no quarto, vai para um lugar distante, vai para um monte. Você, de todos os lugares que está ouvindo essa palavra, vamos entrar em oração. Pelo menos 2 horas de oração essa semana. Divida como você puder. Pelo menos 2 horas de oração essa semana. Você que tem hábito de orar 2 horas, nenhum problema. Ore todos os dias 2 horas. Ore por aqueles que não orarão. Mas eu quero pedir a você que às vezes tem um pequeno esforço de oração, de às vezes 10 minutos, 15 minutos. Ore 20 minutos por dia. Vai dar 2 horas ao final dessa semana. E eu tenho certeza de que até o final dessa semana Deus vai mudar a sorte de Formoso do Araguaia. Pastor, e se não mudar a sorte do Brasil? Vai começar por aqui então, se for o caso, não tem problema nenhum não. Nós somos aqui distantes, não temos às vezes um valor representativo na nossa nação, mas eu creio que se essa igreja orar, Deus pode mudar a nossa sorte e vai alcançar o Brasil também, no nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. A secretaria da igreja continua aberta. Os dízimos e as ofertas, se você assim quiser, continuar abençoando e fazendo com que você seja canal de Deus para o crescimento da igreja, você continue vindo, você venha durante o dia aí, entregue a sua oferta, ou então busque pelo celular o número da conta da igreja, faça a sua transferência e continue. A igreja continua trabalhando e eu creio que você vai ser abençoado da mesma maneira, mais ainda nesse momento de temor e de grande dificuldade. Que Deus abençoe a sua família. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, eu quero te louvar e te agradecer pela tua palavra, te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem sido fiel e verdadeiro em todo momento. Abençoe cada vida que está ouvindo agora ao vivo e aqueles que estarão assistindo posteriormente, que a tua boa mão esteja estendida sobre eles. Em o nome de Jesus eu te peço que haja paz nessa casa. Eu profetizo paz, eu profetizo saúde, eu profetizo prosperidade, mesmo não tendo, ó Deus, de repente condição de trabalho, que haja prosperidade na casa do teu servo, que haja abundância de alimento e alegria vinda da tua parte, em o nome de Jesus. Deus abençoe, que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com você, com a sua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe, um grande abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus permitir.